A nossa fonte de sobrevivência maior é do coco babaçu. E quando eles colocam fogo no mato, que queima a palmeira ela demora muito para produzir de novo, ou às vezes tem palmeira que nem produz mais. Nós visualizamos o fogo como um dos métodos utilizados, especialmente para a expulsão de poceiros, comunidades tradicionais e povos indígenas. O fogo ele é uma das armas. Além do fogo, tem a questão do veneno que eles colocam para matar o mato. E aí não mata só o mato, mas mata também as pessoas, os animais. Então tudo isso são formas de agressão e essas buscas da grilagem no nosso estado. Começa agora o segundo episódio da série especial No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a articulação Agro é Fogo. Apoio Rex Epper e Instituto Ibirapitanga. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve pessoal, tudo bem? Nesta série, estamos analisando a devastação ambiental e os conflitos por terra provocados pelo uso criminoso do fogo. E neste episódio, vamos ver como os incêndios favorecem a grilagem e as consequências do roubo de terras para as comunidades tradicionais. Eu me chamo Maurício Correia, sou advogado popular, atualmente estou como consultor da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e também da Associação de Advogados e Advogadas de Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia. Atualmente também estou fazendo mestrado em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, onde também eu integro o Observatório Fundiário Fluminense. Nós procuramos o Maurício para entender qual a relação entre o fogo e a grilagem. Nós visualizamos o fogo como um dos métodos utilizados especialmente para a expulsão de poceiros, comunidades tradicionais e povos indígenas, então o fogo ele nunca vai ser manejado isoladamente, então o fogo ele é uma das armas, nós falamos que a grilagem ela tem essas duas etapas, uma que é a fraude documental, a fraude no registro cartorial, e uma outra que é a tomada efetiva da terra. Então o fogo ele junto com o desmatamento, e muitas vezes de forma auxiliar ao desmatamento. Então, muitas vezes, uma empresa ela consegue uma autorização de desmate legal, como tem sido bastante comum em vários contextos, e o Matopiba é um deles, para avançar além do que aquilo que foi autorizado, o fogo ele é utilizado dessa forma. Mas é importante que a gente tenha uma noção sobre esse uso do fogo e saber fazer certas diferenciações. Em diversos contextos, esse fogo ele também pode ser usado pelo manejo tradicional das comunidades, tanto indígenas como de povos tradicionais de modo geral. Então, a gente poderia falar aí de incêndios que são por causas naturais, raios, e outras. No Cerrado, por exemplo, tem um tipo de capim, que a fricção desse capim cria faíscas e o fogo ele é parte, muitas vezes, inclusive, do ciclo de quebrar a dormência de sementes. Então, tem o fogo em si não é a questão. Então, existem esse de causas naturais, existem o uso que as comunidades fazem no sentido de fazer aceiros para evitar que esse fogo se alastre por áreas residenciais, muitas vezes esse fogo natural. Muitas vezes é interessante fazer a queima controlada para evitar que esses incêndios, que às vezes vêm de forma natural, eles não tenham um poder de destruição tão grande, Então, você capinha é o combustível, muitas vezes o mato, a floresta é o combustível, então se faz esse manejo. Mas existe os incêndios criminosos, ou por negligência, ou intencional, que aí é como, por exemplo, o dossiê da articulação Agro é Fogo vai chamar isso do uso do fogo como arma. E aí o fogo, ele é amplamente utilizado, os próprios dados sistematizados nesse dossiê da Agro é Fogo, também compilados com dados
do caderno de conflitos da Comissão Pastoral da Terra. Então, a gente vai, por exemplo, diagnosticar que esses incêndios criminosos, eles são de difícil identificação de autoria. Né? Por isso também que ele é bastante utilizado, porque é muito difícil se chegar em quem realmente colocou aquele fogo, né? Porque é algo que realmente se dá para fazer de forma, digamos assim, mais discreta, mais sorrateira, né? Então, 64%, né, dos incêndios causados, provavelmente criminosos, que estão nos bancos de dados da CPT, não são identificados. Dentre os que estão identificados, a autoria, né, a gente tem as categorias grileiro, fazendeiro, empresário e madeireiro, que são categorias que, inclusive, se sobrepõem em muitos contextos, né, elas não são, representando 43% da autoria. Então, por esse dado, a gente já consegue entender um pouco da importância que tem, da relevância que tem esse uso criminoso do fogo nos contextos de expulsão de comunidades. E aí, a gente está falando também de um fogo que não é apenas utilizado para queimar as roças, para queimar as áreas de uso comum, as áreas de vegetação nativa, que muitas vezes são de uso comum, mas também de queima de casas. O fogo também é utilizado como uma arma violenta e é muito comum em situações de conflitos, inclusive grileiros tocarem fogo nas casas com pessoas dentro das casas. E muito frequentemente, quando os agentes são identificados e se buscam a responsabilização desses agentes, a resposta que vem é que o fogo se deu de causa natural ou que foi de uma forma acidental. Então, esse é um pouco o cenário que a gente vê dessa relação entre grilagem, desmatamento e uso do fogo e a violência no campo. Antes de avançar na discussão sobre os impactos do roubo de terras públicas, a gente gostaria de dar um passo atrás e retomar um pouco a explicação sobre o que é grilagem. Sabemos que o nome grilagem veio do método que os antigos grileiros usavam para falsificar documentos de posses de terras. Em uma gaveta, colocavam grilos junto com documentos e assim, após algum tempo, os papéis ficavam com a aparência antiga. Mas essa prática se modernizou e continua existindo nos dias de hoje. O Maurício segue explicando. A gente costuma dizer que mudam os métodos, eles se atualizam, né? Mas a grilagem, ela é uma prática da elite de terras, né, no Brasil, desde a colônia, né, antes de ser Brasil. Era muito comum que, por exemplo, os sesmeiros, né, aqueles que recebiam sesmarias da coroa, especialmente após promover guerras de extermínio ou de captura, né, liberar esses territórios, né. Então, eles recebiam sesmarias e, se eles recebiam, como se falava na época, uma légua quadrada, eles cercavam, ou não cercavam propriamente, mas se apropriavam de 3, 4, 5, né, que é o que a gente chama de grilagem por dimensão. Então, você tinha uma origem, que era uma carta de sesmaria, mas você vai muito além, os limites eram, evidentemente, muito imprecisos, como são até hoje. Então, quando ocorre a independência, não há um rompimento com esse sistema anterior. As sesmarias, em 1850, elas são consideradas válidas, né, desde que demarcadas e desde que confirmadas, né? A maioria não estava nem uma coisa nem outra. Mas você imagina como isso fomentou a própria corrupção desses agentes que confirmavam ou não essas sesmarias em 1850. Então, essa lei de terras, ela inaugura novos modos de fazer grilagem que até hoje está presente. Então, houve ali reconhecimento de posse, houve reconhecimento das sesmarias e havia um prazo para isso. Quem não fizesse ou legitimação de sesmaria ou de posse, as terras se tornariam devolutas, permaneceriam com o Estado. Tá? E aí, em 1891, na Constituição, essas terras são transferidas para os estados, né? E daí que, especialmente Norte, Centro-Oeste, Nordeste, você ainda vai ter uma grande incidência de terras que são devolutas e que estão ocupadas, muitas vezes, por populações tradicionais que ocupam esses espaços, sempre ocuparam, sem formalização, até porque ocupavam de forma coletiva, de forma diferente, né, do sistema que a lei de terras tentou impor, que era a compra e venda, o sistema liberal, para negar mesmo o acesso das pessoas à terra.
Então, houve por parte desses mesmos sujeitos, né, digamos, dessas oligarquias, né, agrárias, mesmo tendo acesso a recursos para conseguir regularizar, eventualmente, ocupações que eles próprios faziam, eles preferiam manter isso num certo nível de informalidade e deixar isso para os cartórios, que eram controlados pelas famílias. Então, o que é o grilo, né, para a gente fechar essa parte? Então, para conseguir, a partir de novos métodos, hoje em dia, por exemplo, os cadastros digitais, eu diria que são tanto o Cadastro Ambiental Rural, quanto o CIGEF, que é o Sistema Integrado de Gestão de Informação Fundiária do INCRA, né, são cadastros de base digital. Eu diria que hoje é o método mais utilizado para a apropriação. Com o tempo, né, as formas e as técnicas, elas vão até se sofisticando. Hoje em dia também é muito comum você ver contratos de incorporação de bens em empresas, se criam arquiteturas financeiras bastante complicadas, inclusive para abrigar dinheiro estrangeiro de fora do país, por causa das limitações, né, que a legislação tem. Então, a gente vê muitas vezes também esse cruzamento, né, de muitos capitais vindo de fora do país para investir em terras, tem vários grupos, né, exemplos disso, e que criam essas arquiteturas financeiras que, no fim, também vão alimentar a grilagem. Atualmente, uma das regiões mais atingidas pela grilagem de terras no Brasil é o Matopiba, uma área de cerrado que abarca os estados do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e da Bahia. No Matopiba você tem juntas, né, ali o encontro da fronteira agrícola do Cerrado com a Amazônica, né? Essa localização singular faz do Matopiba uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo e, portanto, alvo de interesse do agronegócio. Se a gente olha os desmatamentos na Bahia, no Piauí e no Maranhão, ele pode ser visto a olho nu de satélite. Diferente do desmatamento da Amazônia, que muitas vezes se dá pelo desbaste, né? Os caras vão retirando aos poucos e até por satélite é difícil de captar isso. Mas no Cerrado não, no Cerrado é possível ver ao vivo, porque os caras eles usam os correntões, né? Então eles amarram essas correntes em 2 tratores e eles conseguem desmatar muito num dia só, né? E essa velocidade do desmatamento também é algo que chama a atenção, que se destaca no Matopiba como uma dinâmica da própria expansão da fronteira. E aí como é que isso relaciona com a grilagem? Bom, essas regiões que são os finais do estado, longe de suas capitais, né, foram regiões que sempre foram abandonadas pelo poder público, dificuldade de acesso aos serviços públicos, distantes dos grandes centros, né, e até por esse nível de dificuldade, durante todo o período colonial, raramente você teve sesmarias concedidas em cima de chapada. Isso não existia porque não se ambicionavam as chapadas. As chapadas, as pessoas, os sesmeiros, as pessoas de poder à época, queriam as melhores terras ditas férteis, naturalmente, as beiras de rio. As chapadas eram um uso comum, era quando o gado subia nas épocas de seca, né, na parte baixa. Então, existiam períodos do ano em que, e o Cerrado tem essa característica de ter 4 a 6 meses bastante chuvosos e depois 6 meses de seca. Só que ele mantém a água, né, por meio de suas nascentes. Nesses períodos de seca, o gado, geralmente, principalmente, né, era levado para essas regiões e também se fazia muitos extrativismos, enfim, havia usos tradicionais, mas não era propriedade privada e nunca tinha sido. Então, o que foi feito, né, e aí uma técnica que nós identificamos em pesquisas, né, junto com a ATR, inclusive está publicada, né, tem o endereço é www.matopibagrilagem.org, né, que a gente estudou 4 casos lá, foi publicado em 2021, e uma das técnicas que a gente achou mais comum é a que a gente chamou de inventando nos inventários, porque esses grupos operadores que chegam de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Paraná, isso nos anos 80, 90, eles vão nos cartórios atrás de transcrições antigas, de registros de transcrição de imóveis, que você lia lá sempre nesses registros, coisas dos anos 40, dos anos 30, que você vai ver uma posse de terras em comum em nome de fulano de tal. E não se tinha delimitação. Na localidade chamada
Buriti. Buriti você tem no Cerrado inteiro, você tem localidades que se chama Buriti. Então, os caras pegavam essas transcrições, com essas descrições, e iam inventar uma área para essa transcrição. Então, o que é uma terra em comum, que era avaliada em cruzeiros, está lá, uma terra em comum avaliada em 100 cruzeiros. Nós identificamos um caso desses em que foi demarcado, por meio de retificações de área, se chegou a 599 mil hectares em Correntina. Uma transcrição apenas. Se chama transcrição 2280, do cartório de registro de imóveis de Santa Maria da Vitória. Então, essa é uma técnica muito comum, porque eles compram o direito de herança. E geralmente são posses. O próprio nome já diz, posse em comum. Então, eles transformam a posse em propriedade. E essa é outra forma que não se explica sem a corrupção dos cartórios. Então, assim, há uma omissão muito grande do Poder Judiciário na fiscalização dos cartórios, do próprio Conselho Nacional de Justiça, que tem essa atribuição e que ainda hoje patina, né? Então, cria grupos de trabalho, no próprio Matopiba, já vários anos se vem se discutindo isso a nível de Conselho Nacional de Justiça, mas o fato é que nós não vemos isso se refletir nos municípios, nos territórios, que é onde as coisas acontecem. Todo o trabalho das associações do agronegócio nessa região, consiste em dizer que eles tiveram boa fé e que se há algum problema, né, isso precisa ser superado, porque eles geram empregos, porque geram divisas para o Estado. Então, acaba indo por esse caminho e não pelo fato de que existe ali uma origem completamente viciada e a gente está falando de bilhões de reais de patrimônio público que são simplesmente transferidos ao patrimônio privado, para além dos conflitos que isso gera para as populações, para os povos e comunidades tradicionais. São esses povos e comunidades tradicionais os primeiros atingidos por essa cadeia de ilegalidades. Os conflitos envolvendo o fogo na Amazônia e no Cerrado se concentram na estação seca, que normalmente começa em maio e vai até outubro. E é nessa época também que se intensificam as ações criminosas contra os povos do campo. Eu sou Marinalda Rodrigues, sou quebradeira de coco, moro aqui no município de São João do Arraial, Piauí, sou coordenadora executiva do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. Para entender as consequências da combinação fogo e grilagem, a gente conversou com lideranças de comunidades tradicionais da região. A Marinalda continua explicando. A situação da grilagem aqui nos nossos territórios de quebradeira de coco, ela é bem forte. Assim, a gente hoje luta, né, pela regularização de territórios, luta pela conquista do acesso à terra, território, Babaçu livre, mas por essa questão de grilagem, a gente luta muito, mas assim, não consegue tão rápido, porque os grileiros, eles conseguem oficializar um documento, conseguem regularizar muito rápido, e a gente, como quebradeira de coco, a gente não consegue tão rápido, porque é como se a gente vivesse irregular dentro dos nossos territórios, né? E os grileiros chegam, conseguem rapidamente com o governo, com a CEMAL, com o INTERP, um documento que diga que eles são os donos. E quando a gente vai para o INTERP, para a CEMAR, para a gente colocar um documento de demanda sobre regularização de territórios, a gente passa um tempo de 30 anos, ou mais de 30 anos, para poder conseguir esse título. E, às vezes, a gente consegue o título, mas não consegue o registro em cartório, porque alguns dos grileiros, eles dificultam muito, né, para poder estar vendendo para o governo uma coisa que já é da gente, que eles fizeram um documento dizendo que é deles, e eles dificultam muito para poder negociar com o governo para que isso retorne para a gente. Sendo que a gente, como quebradeira de coco, como comunidade tradicional, já vive desde quando nasceu e se criou dentro daquela área. As consequências desses problemas é que dificulta a gente ter o acesso aos babaçuais, né? Porque eles cercam, ou eles matam as palmeiras, ou eles colocam búfalos dentro dos cercados para que a gente não tenha acesso aos babaçuais,
ou colocam cerca elétrica para que a gente também não tenha acesso. Tudo isso é impacto na vida da gente como quebradeira de coco para poder ter o acesso ao babaçoal. E além das dificuldades de regularização e acesso aos babaçoais, as comunidades das quebradeiras de coco ainda sofrem com o impacto dos incêndios criminosos provocados pelos grandes proprietários da região. Nas nossas comunidades, nos nossos territórios, essa questão da queimada ela é muito forte, porque assim, a gente luta para preservar as matas nativas, luta para preservar as palmeiras de babaçoais, enquanto tem proprietários ou fazendeiros que colocam fogo no mato para que esse mato fique limpo e crie um tipo de vegetação para os animais, e esse fogo queima o mato, queima as palmeiras e diminui a produção do coco babaçu para a gente, que é a nossa fonte de sobrevivência maior é do coco babaçu. E quando eles colocam fogo no mato, que queima a palmeira ela demora muito para produzir de novo, ou às vezes tem palmeira que nem produz mais. As queimadas e a grilagem de terras também atingem populações quilombolas. Eu sou João da Cruz, eu sou agente, sou articulador do movimento quilombola do Maranhão, do Moquibom, sou da coordenação do movimento, e a gente trabalha com mobilização e articulação das comunidades quilombolas no estado do Maranhão. Esse é o nosso trabalho, o nosso papel, de fazer com que as comunidades possam estar lutando e buscando os seus direitos de estar e de permanecer e defender seus territórios. João nos fala sobre o impacto do uso do fogo pelos grileiros. Nós, como trabalhamos os nossos roçados, que a gente fala aqui, a gente faz as nossas roças, a gente se preocupa muito com justamente o que a gente conhece como acero. Acero é fazer uma área, né, limpar uma área onde o fogo não ultrapasse para não queimar a outra parte no qual a gente já pode estar roçando no ano seguinte. Então, a gente tem toda uma preocupação com essa questão do fogo, que é que eles não têm, né? Eles tocam fogo aleatoriamente, justamente para fazer a questão da grilagem, no sentido de criar boi, etc., fazer pasto. Então, eles tocam fogo, que aí é criminoso. Eles utilizam dessas coisas para dizer que aí criminalizam as comunidades, né, pelo fato da gente trabalhar ainda como a gente chama aqui, com roça no toco, que fazendo queimado. Mas a gente tem toda uma preocupação em não deixar. Isso é milenar, desde que a gente, eu falo milenar, mas é centenário, isso é de geração para geração, que nossos avós, bisavós passaram para nós, e a gente tem toda uma preocupação, porque se a gente fosse queimando tudo, não teria mais nada. E além da queimada, a grilagem traz outros problemas para as comunidades tradicionais. Além do fogo, tem a questão do veneno que eles colocam para matar o mato. E aí não mata só o mato, mas mata também as pessoas, os animais. Como exemplo disso, nós temos aqui no município de Parnarama, município de Matões, e vários outros municípios aí, Açailândia, vários municípios aí. Tem, a princípio mesmo, a Cocali, no município de Parnarama, matou cachorro, matou galinha, e pessoas estão sendo a pele toda cheia de mancha e ferimento por a questão de aquisição de veneno que eles colocam com aeronaves. Então, tudo isso são formas de agressão, essas buscas da grilagem no nosso estado. O João denuncia também o uso dos chamados correntões para acelerar o desmatamento de áreas do Cerrado. Isso aí é para desmatar mesmo. Eles botam um correntão aí e botam no meio da mata, levando com tudo. Então, quem está na frente vai ser todo derrubado. A maior parte do desmatamento no Cerrado é feito usando uma técnica chamada de correntão. Ó a corrente! Olha! Uma corrente muito resistente é presa a 2 tratores, um em cada ponto da propriedade. Quando os tratores começam a andar, a corrente arrasta toda a vegetação pelo caminho. O João conclui a sua fala contando sobre a possibilidade de avanço da grilagem e da devastação socioambiental na região do Matopiba. Tudo isso a gente vem enfrentando assim, maciçamente, cotidianamente, aqui no estado do Maranhão, mais para essa região ali do leste do estado. E nós que eu moro aqui, o nosso estado ele tem a região leste, Baixada, que é aqui onde eu moro,
e sul do Maranhão, é para ir para o sul, eles já acabaram tudo, então eles estão descendo. O Maranhão é uma parte aqui para onde da Baixada, onde tem muita terra ainda, devoluta, que a gente chama, que é a terra do estado, e muita água. Para o sul do Maranhão, isso já está em extinção, porque já foi onde eles chegaram primeiro, né? Desmataram já tudo, já a soja já não está dando mais como dava, o acesso também, a questão da estrada, e aí nesse período de chuva também não ajuda, e aí e a água também. Então, para cá, eles estão descendo agora, e aí está acirrando cada vez mais para cá, para essa região da Baixada, como eu estou falando, é onde tem mais comunidades tradicionais, mais comunidades quilombolas e ribeirinhas, etc., por causa da questão da água, e é para onde nós quilombolas nos refugiamos mais. Então, para cá vai ser a briga muito maior ainda, né, nessa questão, pelo fato de não ter o nosso território titulado. A titulação de terras quilombolas e a demarcação de territórios indígenas, além de garantir a segurança, a saúde, a soberania alimentar e outros direitos desses povos, é também política de preservação do meio ambiente e, portanto, mitigação de mudanças climáticas. Dados do MapBiomas mostram que áreas quilombolas têm maior proteção ambiental. Isso ocorre por conta do modo de vida dessas comunidades. Apesar disso, um levantamento feito pelo Instituto Socioambiental e pela Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, aponta que 98% dos territórios quilombolas estão ameaçados por obras de infraestrutura, pedidos de licença para explorar minérios e também por sobreposição de propriedades particulares. Só a titulação vai garantir o futuro dessas comunidades. Este foi o segundo episódio da série No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Especial do Guilhotina, em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a Articulação Agro é Fogo. Apoio Rex Eper e Instituto Ibirapitanga. Para saber mais sobre o trabalho, visite sesi.org.br. Obrigado a você que ouviu até aqui. Se você gostou dessa série, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar nesse assunto. Voltamos em junho com o terceiro e penúltimo episódio. Não perca! A produção, a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luiz Brasilino, e pela Bianca Pio. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição e o desenho de som. O apoio de produção é de Ludmila Pereira, da Articulação Agro é Fogo, e Tarsilo Santana, da SESI. E a sonorização do André Paroche, pela Rádio Tertúlia. Série especial No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio técnico, Rádio Tertúlia.